Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Você sabe que eu pego sempre os comentários aqui, né, que tem mais, são bem parecidos, e respondo tudo aqui fazendo um vídeo. E eu recebi aí um comentário muito interessante de quem pediu uma prorrogação e deu uns toques importantes. Então você aí que está recebendo auxílio doença, que está recebendo os benefícios de incapacidade, presta atenção, tá? Olha lá, ó, minha prorrogação de incapacidade saiu rapidinho, porque essa pessoa resolveu testar o INSS e acabou dando certo. O que será que essa pessoa fez? Vamos ver. Muita gente acredita que pedir prorrogação de incapacidade no INSS é sinônimo de sofrimento, de espera interminável, de indefinição. Eu também pensava assim, né? Até isso o inscrito falando, que resolvi fazer algo diferente, testar o próprio sistema para entender como ele reagiria se eu seguisse cada passo exatamente como orientado. Olha lá, o que eu vivo falando aqui, né? Sem atraso, sem brecha. Para minha surpresa, o resultado foi bem diferente do que eu imaginava. A prorrogação saiu rápido. Agora, qual foi esses caminhos que foram utilizados? A primeira coisa que a pessoa descobriu é o fator tempo, que conta muito. Fez o pedido de prorrogação dentro do prazo perfeito, entre 15 e 7 dias antes do final, tá, da data de cessação do benefício. É importantíssimo isso. Tem gente que não se atenta a isso e pede, por exemplo, faltando 10 dias para acabar o benefício, pede prorrogação. Vai ser recusado. Você tem que pedir 15 dias antes do término. Ah, mas como é que eu vou saber? Você sabe, pela carta de concessão do benefício. Você passou por uma perícia, o perito te deu 3 meses. Você vai falar assim, mas eu não sei a data que termina o benefício, sabe? É só você olhar no portal Meu INSS, pega a carta de concessão que vai estar lá a data de término. Puxa 15 dias antes para trás e faça o pedido de prorrogação. Muita gente perde esse período e acaba enfrentando aí fila, até cancelamento automático. E quando você segue corretamente a solicitação, você tem uma grande possibilidade do fluxo seguir normalmente e sem entraves. Também esse inscrito percebeu que o portal Meu INSS funciona melhor quando você se antecipa. Antes de pedir a prorrogação, você já tinha juntado documentos, laudos atualizados, exames recentes, relatório claro do médico explicando por que você não pode retornar ao trabalho. Isso vai evitando reanálises, pedidos de complementação, idas e vindas que atrasam tudo. Lembra que eu falo de documentação, pessoal? O que esse colega, esse amigo está falando aqui no canal é tudo que a gente sempre fala: documentação em ordem, prestar atenção nos prazos, não faltar, não atrasar, detalhes conta. O detalhe é que muita gente deixa, por exemplo, o relatório médico ele precisa ser objetivo, ele precisa ter as datas, CID, limitação, prognóstico, nada de texto vago, laudos antigos. Quando você entregar essa documentação completa para análise, seguindo, sem questionamento, o caminho vai ser destravado. Isso não é garantia, tá? Funcionou com ele. Mas é um caminho que você deve seguir, que é o que eu sempre estou falando aqui no canal. Outro ponto curioso é que o sistema do INSS responde melhor quando não há inconsistências. Eu sempre falo, né? O INSS fica procurando um pelinho ovo aí para travar tudo, para ferrar a tua vida. E como essa pessoa já estava com o cadastro, olha lá, outra coisa importante, cadastro, que é o endereço, o telefone, os vínculos do CNIS, né, que é o seu histórico de contribuições desde lá do seu primeiro salário, tudo certinho, isso agilizou, isso reduziu o risco de, por exemplo, criar pendências automáticas, que é o que normalmente exigem, né, revisão de uma pessoa humana, e vai atrasar. Por quê? Porque em vez de ser a inteligência artificial que faz a correção, que faz a verificação, não. Aí tem que ir para a mão de quê? De um funcionário. E esse funcionário ele está entupido já de pedidos para olhar. E você entra lá no finalzinho, embaixo de todo mundo. E lembrando, enquanto isso não for resolvido, você não tem pagamento. Quando o INSS marca uma perícia documental, em vez de ser presencial, você tem que entender que é um bom sinal. Isso significa que o próprio perito considerou que havia elementos suficientes para uma decisão rápida. Olha aí. A perícia, né, quando ela não é presencial, que é essa varredura da inteligência artificial na documentação. O perito ele vai conferir ali, aí ele vê, pô, tem todos os documentos, está tudo certinho, isso e aquilo. Ele não te convoca para uma perícia presencial, só a perícia documental já vai esclarecer. Por quê? Porque a documentação está completa, é clara, né? As pessoas têm uma visão completamente
negativa com relação a isso. Por quê? Porque nem sempre a resposta do INSS é uma resposta rápida, é uma resposta satisfatória. Ninguém está dizendo aqui para o INSS aprovar quem não tem direito, não, viu, pessoal? Só que tem muitos segurados que tem tudo, documentação, tudo certinho, tudo organizado, isso e aquilo, e mesmo assim são negadas as prorrogações, tá? Então, eu não estou aqui para falar assim, nossa, é receita de bolo, a partir de agora faça isso aqui, porque eu falo isso já há anos aqui no canal. E como eu falei, tem gente que tem tudo certinho, corre atrás de documentação, corre atrás, respeita o prazo de 15 dias antes e tal, e na hora de ver a prorrogação é negada. Outro ponto é que esse inscrito ele usou o aplicativo diariamente para acompanhar o andamento. Outra coisa importante, quando eu falo, né? Lá entrei na junta de recursos do INSS, deixa eles lá que resolvam. Já era. Pode esquecer. Você tem que ficar cobrando, você tem que ficar acompanhando isso não só em recursos dentro do INSS, você tem que estar acompanhando até de recursos dentro da própria justiça. Tá? Você não pode largar de mão. Pessoal, o INSS não é para amadores. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que entender como essa máquina funciona. O que deve ser feito ou não, o que você deve atentar ou não, o que é necessário para você ter uma aprovação de um benefício de incapacidade. É difícil, não é fácil não. Quem entra no INSS com aquele pensamento, eu pago já há 20 anos, quando eu chegar lá pedir o auxílio doença, eles vão me dar na hora. É um futuro sofredor que vai chorar no sofá, porque vive numa utopia, não funciona assim. Nós, pagadores de impostos aqui nesse país, nós não somos respeitados de maneira alguma. Não é questão de INSS, é em tudo. Se você prestar atenção, é em tudo. O serviço público aqui, que deveria ser para atender as necessidades do pagador de impostos, é o contrário. O serviço público ele se serve dos pagadores de impostos. Somos nós que temos que ficar trabalhando e pagando impostos para sustentar essa cambada que está aí, ó. E tem muitos que já estão há 30, 40, 50 anos aí e nunca fizeram nada. Só ficam metendo a mão e roubando para partido político, para grupinhos, né? E pior que eu não vou entrar nessa parte de falar com relação a apoiadores desse tipo de gente, porque é perda de tempo. É perda de tempo. Para falar com essa gente, você tem que falar a língua deles. Eu não falo essa língua que eles falam. Minha língua é um pouquinho diferente. Minha língua é da honestidade, família, Deus, pátria, mérito, né? Quem trabalha merece, quem estuda merece, quem se esforça é digno de ter as coisas. Eu não quero filhos meus drogados, por isso que eu não voto em quem apoia a liberação de droga. Eu não voto a favor de ladrão, sabe? De celular, porque ele vai tomar uma cervejinha depois, entendeu? É diferente. Então, para falar a língua dessas pessoas, para eles entenderem, eu teria que falar o que eles falam, mas eu não sou assim. Eu não consigo, tá? As minhas virtudes, a minha cabeça é outra. Outro ponto importante, né, que nós falamos com relação ao portal Meu INSS, que você tem que ficar de olho. Caso você esteja, por exemplo, um pedido negado, primeira coisa que você tem que saber é o motivo. Por quê? Muitas vezes você vai olhar lá no motivo, é porque você está coradinho, porque seus dentes estão branquinhos, porque você penteou o cabelo, porque você está bem vestido. Olha lá, sua pele como está boa, você está radiante. Você está bom para trabalhar. É assim, pessoal. É assim, acredite se quiser. Ignora-se os laudos e relatórios de especialistas que acompanham o seu problema de perto e já, às vezes, há muito tempo, porque você está coradinho e você é considerado bom para trabalhar. E é assim que funciona. Bom, e quando você recebe a notificação de que a prorrogação foi concedida, você vai, é claro, ficar um pouquinho feliz, porque você vai ter mais um período aí que você vai poder investir na sua saúde sem tanto estresse, porque também não se ache, né, é tão garantido, porque geralmente os períodos que são concedidos de prorrogação são períodos curtos. Se você tiver uma boa recuperação, puder retornar ao mercado de trabalho, maravilhoso. Se você não puder, você vai ter que insistir. Se caso a sua incapacidade ela está passando de temporária para permanente, você vai ter que lutar por uma aposentadoria por invalidez. Se caso o INSS também não reconheça essa transformação na sua incapacidade, você vai precisar ir para a justiça.
E aí é aquilo, né? O que não falta aqui no canal é a instrução de como você deve fazer, o que é um processo judicial, como funciona, o que você pode fazer antes no INSS, o tempo que dura, se gera atrasados ou não, se você pode ter, por exemplo, uma tutela antecipada, que é você começar a receber o benefício antes até de sair uma sentença da justiça, o que diz a lei, o que está na Constituição, sabe? Tudo isso você encontra respostas aqui no canal, é o que eu falo, você tem que se interessar. Né? É aquele negócio, né? Eu te dou a receita do bolo aqui, ó. Faz assim, 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 assado, que o bolo vai ficar legal. Você vai conseguir fazer. Aí você tem que pegar a receita e acompanhar. Você vai lá e mete a mão e faz. É assim que funciona, meu amigo. Eu não tenho como entrar aqui na câmera e resolver o problema de cada um, não dá. Mas eu dou a receita de bolo aqui. E muitas vezes eu faço o que muita gente não faz, nem advogados aí, hein? Que estão cuidando de processos aí, não deixam o segurado a par de tudo aquilo que eu falo aqui, tá? Então é importantíssimo, tá bom? Fique, se você tem um advogado cuidando do seu processo, vamos lá, e o advogado, outra dúvida que muita gente tem, e o advogado não te dá resposta, você fica ligando cada 1, 2 semanas para o advogado para querer saber como está o processo e ele não fala. É porque o processo está em fase, está em andamento, e não é assim rápido. Então, para você não se decepcionar ou ficar com raiva do advogado, o que você faz? Pede o número do processo, aí entra no TRF, né, que é o Tribunal Regional Federal, onde está em andamento o seu processo, e lá no site do TRF você preenche alguns dados, coloca o número do processo, e você faz o acompanhamento sem a necessidade de perturbar o advogado, de se estressar, de ter algum tipo de problema. Para tudo tem solução, meu amigo e minha amiga, né? Para tudo tem solução, tá? Só não tem para a morte, né? Aí vai ficar difícil, né? Tem gente que anda falando que ressuscita aí, né? Não sei. Olha, ficar quieto, vai. Que Deus abençoe a casa, a família, a vida de vocês, tá? Com paz, saúde, prosperidade, abundância, paciência, alegria, tudo de bom. Tudo isso eu desejo para minha família. Para mim também, é claro. E eu desejo em dobro a todos vocês. Vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.